Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Baggio, professor Renato Baggio, professor Tio Rê, do inglês que cai na prova, e tô aqui para contar para você o que cai na prova. Lógico, eu sei, eu vou compartilhar isso com você, e olha a pegada que a gente vem desde o encontro passado. Opa, tá chegando aqui pela primeira vez? Corre lá no encontro passado que ele tem uma certa sequência com esse daqui. Porque eu comecei a mostrar, na verdade a gente pontuou isso algumas vezes nos nossos encontros, e eu estou reforçando aqui, que olha, as bancas estão começando a cobrar gramática. Mas hoje é uma aula muito especial. Hoje eu trouxe uma questão diferente, que é da IDECAM. A IDECAM cobra questões com 4 alternativas, não 5, 4 alternativas para você escolher. Mas a IDECAM vem batendo para os dois lados da mão, com o cotovelo, joelhada, na gramática. É lógico que hoje eu vou te mostrar duas questõezinhas. Opa, olha que presente no encontro de hoje, geralmente eu resolvo só uma. Nós vamos resolver duas questões que tem que dar nome aos bois, cara. Como assim? Você tem que dar um nome da estrutura gramatical. Quer troço mais gramática pura do que você saber dar o nome da estrutura gramatical? Então isso está caindo. Eu poderia tapar o sol com a peneira e dizer, não se preocupe com o nome das estruturas, mas daí o inglês que cai na prova não seria honesto com você. Nós temos que falar aquilo que cai. É uma questão de 2015, então é uma questão recente, eu estou falando de uma questão, bom, em relação a essa gravação aqui, a gente está no começo de 2017, então uma questão de um ano e, vamos arredondar, não deu 2 ainda, tá? 1 ano e meio atrás. Poxa, então tá caindo. E a IDECAM, então, pega pesado nessa questão de dar o nome do tempo verbal. É claro que se você acompanha ou se você compra o meu curso completo, eu dou o nome das estruturas lá, mas é importante você ficar antenado. Não tem mais só aquela coisa de entender o texto. Aliás, nunca teve, tá? Vamos falar real? Nunca teve. Sempre você precisou de aspectos gramaticais para entender o texto. Quem te disse o contrário mentiu para você. Não tem como você fazer uma bela interpretação de texto desprovido de conhecimento gramatical. E isso vale para a nossa língua também, né? Para o português também. Então vem comigo, um texto sensacional. Além de tudo, olha, a IDECAM pegou um texto curiosíssimo. Eu não sei você, mas eu adoro história do Egito. Cara, olha que massa isso aqui, questão de 2015, da IDECAM, que para quem não sabe, essa sigla maluca aqui significa, vamos lá que eu vou anotando para você, ó, significa Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional. Nossa, mas precisava ser um nome tão grande? Pois é, Instituto de Desenvolvimento Educacional e Cultural e Assistência Nacional. Bom, olha o que ele diz aqui, que texto sensacional, tá? E você vai ver que aqui a gente tem vocabulário novo e a gente tem tempos verbais, dos quais eu nunca pude discorrer muito sobre eles aqui, porque não há tempo. Mas hoje eu vou te dar os nomes, você pode buscar mais informação sobre eles. Tanto comigo mesmo, via rede social, me acha lá, Renato Baggio, eu tô no Face, eu tô no Insta, tô lá. Tanto quanto pelo meu site, eu tenho um site chamado inglesdeprofessor.com.br, quanto pelo meu curso, junto com a prova concursos, que é um curso chamado Inglês para concursos. Inglês para concursos, que está na página inicial lá do site do Aprova Concursos. Você só desce a barra de rolagem e vai achar uma tarjinha lá, Inglês para concursos. É um curso que eu preparei para você. Lá tem tudo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que ele diz. E aí eu vou pontuando os tempos verbais e num slide separado aqui a gente vai anotando, tá? Para você fazer uma pesquisa extra depois. Olha que sensacional essa informação, gente. Ele diz assim: Mysterious ancient cemetery in Egypt could contain 1 million mummies. Opa! Olha o que ele está dizendo, o macete da garota bonita o tempo todo. Nunca esqueça do macete da garota bonita. Ele diz que cemitério antigo, misterioso no Egito pode conter 1 milhão de múmias. Os caras suspeitam ter achado num cemitério antigo 1 milhão de múmias. Como assim? Dá uma olhada. A mysterious ancient cemetery, o americano fala cemetery, tá? Cemetery. E o britânico fala cemetery. Tanto faz, tá? A mysterious ancient cemetery in Egypt could contain more than 1 million mummified human remains, archaeologists have claimed. Olha o tempo verbal que eu te falei, ó. Around 1,700 bodies have so far been uncovered at the Fag El Gamus, Way of the Water Buffalo, site, around 60 miles south of Cairo. But experts believe that countless more are contained in the burial ground. Abre aspas, o cara fala, we are fairly certain we have over 1 million burials within this cemetery. It's large and it's dense, said project director Kerry Mullenstein, an associate professor in the Department of Ancient Scripture at Brigham Young University, which has been examining the site for around
30 years. É o tempo verbal que está reinando nesse texto. Ó, isso e isso formam um tempo verbal. Que mais? Vamos achar mais? Olha lá. Tem mais, eu sei que tem mais. Ó, tem mais. Tá vendo? Nessas 3 estruturas que eu grifei para você neste parágrafo, o que você nota que elas têm em comum? Todas têm o verbinho? Pois é. Existe uma estrutura, todas têm o verbo have. Existe uma estrutura verbal que ela é composta do auxiliar have ou has, mais um outro verbo qualquer no passado particípio, tá? Toda vez que você encontrar uma estrutura assim, primeira dica, não traduza ao pé da letra. Esse cara não vai ser o verbo ter. Não vai ser. Segunda dica, o nome dessa estrutura é present perfect, que é o fantasma da vida aí até de quem já fez curso de inglês e terminou e não consegue usar de maneira natural. Não dá tempo de eu falar disso aqui agora, mas é só para eu ir pontuando para você entender que esse é um tempo verbal que é muito comum cair em texto. E na verdade ele já caiu em vários textos que a gente fez aqui. E eu, assim como estou te orientando agora, mencionei, não traduza ao pé da letra. Não traduza ao pé da letra. Então tenta buscar um pouquinho mais de conhecimento com cuidado. Porque eu já vi gente explicando isso errado em vídeos lá no YouTube. Eu já vi. E não foi nenhuma nem 2 pessoas. Então, por favor, busca uma fonte confiável. Busca ver quantas pessoas curtiram o vídeo, quantas visualizações tiveram. E busca ver os comentários, tá? Que ali você tem uma prévia, embora você tenha que fazer um filtro também. Porque hoje em dia na internet está cheio de hater. Pessoas que perdem tempo útil da vida delas, em vez de construir algo produtivo, ficam falando mal dos outros, às vezes sem conhecimento de causa também. Então vamos lá. Olha só o que ele está dizendo nesse texto que é sensacional e você vai ver que essas estruturas que eu tinha grifado eu não traduzo ao pé da letra. Ele fala, um cemitério antigo misterioso no Egito pode ou poderia, tem gente que traduz como poderia, conter mais de 1 milhão, a million, de restos humanos mumificados. Remains aqui são restos, tá? Os arqueólogos alegaram, tá vendo que eu traduzi tudo isso aqui como se fosse uma coisa só e como se fosse o passado? Esse é o present perfect, querido. Aí ele diz assim, ó, em torno de 1.700 corpos foram, olha isso, cara, olha como é que eu vou traduzir para você ver, foram até agora descobertos nessa região chamada de Caminho do Búfalo de Água, que é um lugar. A palavra site é lugar. Então, ó, vamos ler de novo o texto para você entender tudo que eu estou falando aqui, tá? Mais uma dica para você. A vírgula para eles, no número, é o ponto para nós. Então, aqui é 1.700 mesmo, tá? Eles invertem o uso da vírgula e do ponto. Onde a gente põe ponto, eles põem a vírgula. Onde a gente põe a vírgula, para eles é o ponto. Legal. Então, ele está dizendo que em torno de 1.700 corpos foram, até agora... Vamos, cadê meu... Aqui, ó. Descobertos no lugar do Fägelgamus, que é o caminho do búfalo de água. Site é a palavra lugar. Ah, mas por que é site da internet? Porque é um lugar na internet, tá bom? Site é a palavra lugar. Em torno de 60 milhas ao sul do Cairo. Mas, conjunção importante, os especialistas, expert, não é espertão não, é especialistas, acreditam que countless more, ou inúmeros mais, olha só, are contained, estão, enfim, guardados no cemitério. Burial ground é uma outra maneira que ele encontrou de dizer cemitério para não ficar repetindo a palavra cemetery ou cemetery o tempo todo. Por que burial ground? Tá? E por que eu estou pronunciando burial? O verbo é bury. Tem uma e se fala como eu estou te dizendo. E o verbo bury é o verbo enterrar. A galera um pouquinho mais antiga da minha geração vai lembrar de uma música do Ramones que eles fizeram para um filme chamado Cemitério Maldito, que é um filme de terror. E dizia, a música, né, era assim, I don't wanna be buried, enterrado. Olha isso, tipo, pôr você aqui para ver minha tela. I don't wanna be buried. Ó, veio deste verbo bury. E a pronúncia é essa mesmo, como o Ramones canta. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Tá, então eu não quero ser enterrado num cemitério de animais. Pet é animal de estimação. Porque o que acontece quando você é enterrado no cemitério? Vai ver o filme. O nome em português é Cemitério Maldito, tá? Então o que acontece? Essa palavra bury gerou a palavra burial. E o que é ground? Ground é solo.
solo de enterrar alguém é um cemitério. Então ele só fez o quê? Uma outra maneira dele dizer cemitério para não ficar repetindo o mesmo termo no texto todo, coisa que todo mundo que redige um bom texto sabe que a gente evita repetir palavras, certo? E aí eu não posso deixar de comentar a palavra countless, que eu traduzi como incontáveis, né? Muitos outros corpos, incontáveis. Por quê? Porque a gente já viu em outros encontros, mas eu sou um chato e eu vou repetir porque eu quero que você aprenda que a palavra less significa menos, tá bom? Mas às vezes ela vem dentro de uma outra palavra, como a gente viu no texto countless. Ou, por exemplo, quando você diz que está moneyless. Ou, por exemplo, quando você vê uma pessoa que é homeless e vai embora. A palavrinha less, quando vem no final de outra, na forma de sufixo, né, presa no final de outra, ela indica a falta daquilo que veio antes. É sempre assim, é sempre assim. Então, o que é count? É contar. Aquilo que, falta de algo que não pode contar, incontável, countless, quer dizer, não conta, incontável. Money, dinheiro, moneyless, sem dinheiro, ou seja, quebrado, falido. Homeless, sem casa, ou seja, sem teto. A gente usa o termo sem teto. Então o less trabalha assim, com a ideia da falta daquilo que veio antes, tá certo? Aí você consegue deduzir um monte de vocabulário. Muito legal. Bom, continuando a nossa tradução, ele diz, abre aspas, nós estamos quase certos de que nós temos mais de 1 milhão de enterros, enfim, de pessoas enterradas dentro deste cemitério. Within significa dentro de, podendo ser dentro de uma área delimitada ou dentro de um período de tempo. Within significa dentro de e vale para qualquer coisa, tá? Aí ele fala, é grande, it's large. A palavra large não é largo, é um falso cognato. Ele fala, é grande e é denso, disse o diretor do projeto, Kerry Muhlestein, um professor associado do Departamento de Escrituras Antigas daquela universidade ali, que, olha essa palavra, que tem examinado. Essa estrutura toda a gente vai traduzir como tem examinado, algo que ele começou a fazer no passado e continua fazendo, e eu sei que continua fazendo por causa do ING, sendo usado nesse caso assim, tá? Tem examinado o lugar por em torno de 30 anos. O cara tem examinado esse lugar há 30 anos, tá bom? Texto interessante, né? Ele termina dizendo assim, eu cortei outros 2 pedaços para a gente poder responder as nossas questõezinhas de hoje. Vamos ler tudo, tá? They were placed there between the 1st and 7th centuries AD, que é Anno Domini, tá? AD é a abreviação de Anno Domini, que é a partir do nascimento de Cristo, tá bom? Aí ele diz, but the scale of the site has left many baffled. De novo a estrutura que a gente não traduz ao pé da letra. De novo qual? Present perfect. Tá vendo como tá reinando no texto? A nearby village has been deemed, olha, de novo present perfect, só que agora na voz passiva. Has been deemed too small to warrant such a large cemetery, while the closest major settlements had their own burial grounds. Daí corta um trecho do texto. Vamos para outra parte. The bodies, which included a man of more than 7 feet in height, are thought to be of ordinary citizens rather than the royalty found at the many famous Egyptian sites. They were not buried in coffins. Olha a pronúncia, hein? É bury mesmo. They were not buried in coffins, according to Muhlestein, and were in fact mummified not by design, but by the arid natural environment. E aí, macete da garota bonita rolando à torta e à direita. Ele diz que eles foram colocados. Então, você está percebendo que o texto tem bastante voz passiva, né? Ele não diz, eles colocaram, eles foram colocados. Os corpos foram colocados lá entre o 1º e o 7º séculos, tá? Mas a escala, o tamanho do site deixou muitos enganados, confundidos. Pois é. Então, o que acontece? Como tem muita gente, mas o cemitério por cima é pequeno, muita gente pensou, não tem muita coisa aí. Então, baffled quer dizer tanto confundido quanto desorientado. Então, eles ficaram desorientados porque eles falaram assim, não, esse cemitério, imagina que vai ter muita gente embaixo. Um cemitério pequenininho. Então, o tamanho do cemitério deixou todo mundo desorientado e confundido. O que mais que confundiu a galera? Um vilarejo por perto, nearby, quer dizer próximo, um vilarejo ali próximo por perto, has been deemed, ou seja, foi considerado pequeno demais, deemed é considerado, pequeno demais para justificar um tal, mas por que a minha caneta está fazendo isso? Tal cemitério grande assim.
enquanto que the settlements, os estabelecimentos maiores, mais pertos, tinham seus próprios cemitérios. Então, o que ele está dizendo nessa frase? Que, além do cemitério ser pequeno, tinha um vilarejo pequeno ali próximo. Então, os caras associaram. Cidade pequenininha, cemitério pequenininho, não tem muita coisa ali. Mas, na verdade, tinha mais de 1 milhão de corpos ali, certo? Então, o fato do cemitério ser pequeno e de ter uma cidadezinha, um vilarejo pequeno do lado, fez os caras ficarem desorientados porque enganou eles. Os caras pensaram, não deve ter muita coisa. Depois é que eles foram descobrir que tinha uma galera, né? E ele falou que, além de tudo, né? Então, o que é o warrant, né? Justificar, warrant. E aqui a palavra é desorientar. Aqui, né? Cadê? Meu Deus. Aqui, baffled. Isso. Tá? Que é desorientado. Daí ele fala que, além de tudo, os estabelecimentos maiores pela região ali têm os seus próprios cemitérios, então eles jamais achavam que tinha tanta gente ali. Outro trecho do texto diz assim: The bodies, which included a man of more than 7 feet in height, are thought... a gente já leu, né? Os corpos, que incluem um homem de mais de 7 pés de altura, are thought to be, são considerados serem de cidadãos comuns. A palavra ordinary, que o americano fala ordinary, não é ordinário, é outro falso cognato. Então, nesse texto a gente tem a palavra large, que não é largo, é grande, e a palavra ordinary, que não é ordinário, significa comum, tá? Então esses corpos são de cidadãos comuns, mais do que aqueles da realeza encontrados em vários lugares egípcios famosos. They were not buried, eles não foram enterrados em caixões, coffins, de acordo com Mullenstein. Eles foram, de fato, mumificados. Não por design, ou seja, eles não foram mumificados intencionalmente, com aqueles procedimentos que a gente já conhece, né? Então, retira-se o cérebro da múmia com ganchos pelo nariz, para não ter essa coisa da decomposição, deteriorando o corpo, né? Eles faziam a retirada do intestino também, enfim. E aí mumificavam o corpo. Não foi feito assim. Na verdade, esses corpos foram mumificados, mas pelo ambiente natural árido. O próprio ambiente, né, árido, a areia, o lugar, a terra, mumificou esses corpos, certo? E aí vem as questões que são pedreira, questões de gramática pura, como eu havia comentado com você. Tem que saber o nome dos bois, tem que saber o nome da estrutura. Isso é uma tendência. Então, eu estou te avisando. Eu não gosto, então não vou fazer isso. Mas essa que é a grande sacada, é você começar a dominar algo que o teu concorrente não quer dominar. A grande sacada é fazer do inglês, desse momento nosso, o grande diferencial para você passar. Porque uma questão pode definir se você passa a ter uma vida diferente ou você continua tendo a vida que tem ou tinha antes. E evidentemente que quem quer fazer concurso está afim de uma vida diferente. Veja, eu tenho um irmão que ele está fazendo um outro concurso. Ele já é concursado, ele já é delegado, né? E ele resolveu fazer um outro concurso. Ele quer alçar outros voos na vida. E ele foi outro dia fazer um tipo de trabalho que é mais ou menos assim. Ele tem que trabalhar em umas eleições. Isso foi... Na verdade, ele está, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está em Foz do Iguaçu. Ele viajou do Rio Grande do Sul para Foz do Iguaçu para trabalhar nas eleições lá. Porque ele vai ganhar, se ele fizer 3 vezes isso, se ele trabalhar em 3 eleições como voluntário, ele vai ganhar meio ponto. Meio ponto. Tem gente que fala, eu não ia tirar dinheiro do bolso para isso nunca. Meio ponto, 3 viagens para lugares diferentes. Trabalhar voluntário nas eleições para meio ponto. Pois é, o concurseiro de verdade sabe que meio ponto pode fazer a diferença. E eu conversando com ele, eu falei, cara, meio ponto? Eu falei, nossa, quantas pessoas estão dispostas a fazer o que você está fazendo? Olha o que eu estou te dizendo. E ele falou bem assim para mim, cara, eu estaria enrascado se eu não fizesse, porque eu encontrei várias pessoas fazendo a mesma coisa para o concurso que eu quero, que é concurso para cartorário. Então veja, na verdade ele estaria prejudicado se ele não fosse fazer isso. Quando você acha que teu concorrente está esmorecendo, que ele está vacilando, não está. Então você vai fazer disso, do inglês que cai na prova, das minhas orientações, o grande diferencial para a tua prova. Porque sim, muita gente não está disposto. Mas tem gente que tá, e você tem que, no mínimo, empatar com o teu concorrente. Não vamos vacilar em aspecto algum. Vamos embora então, vamos resolver essa questão? Olha só, na frase, the bodies which, os corpos que, eu já falei disso na aula passada, lembra? No encontro passado eu escrevi esse which, e eu te disse que o which, lembra? Eu escrevi o which, e eu disse que o which é um pronome, você lembra? É um pronome relativo. Olha o que o cara está cobrando nessa prova. E eu estava falando lá atrás de outra banca.
Ele está dizendo, na frase, os corpos que incluem um homem de mais de 7 pés de altura são considerados como de cidadãos comuns, mais do que da realeza encontrado em vários locais egípcios famosos, né? O which é o quê? Veja, ele não quer saber a tradução, ele não quer saber a que se refere, que é uma pergunta muito comum. A palavra which se refere a quê? Né? Essa é uma pergunta comum. Não, ele quer o nome da estrutura, cara. E a gente aqui já cantou a pedra. Não é uma conjunção. Conjunção são palavras que juntam orações em frases, né? Por exemplo, e. Né? Eu gosto de chocolate e de sorvete. Por exemplo, a palavra mas é uma conjunção adversativa. Eu gosto de sorvete, mas não gosto de chocolate. E, enfim, não é uma conjunção. Ela é o quê? Bom, já dei a letra, né? Ela é um pronome relativo. Ela não é um pronome possessivo, porque ela não dá ideia de posse. E cuidado, ela não é um pronome interrogativo, mas ela não é um pronome interrogativo nesta frase, porque o which pode ser usado para fazer pergunta sim. Só que aí ele não significa este que do texto, ele significa qual, no sentido de escolha. E até nesse sentido a banca aqui tentou nos enganar. Mas nós não caímos nessa e aprendemos muito. Vamos mais uma? Vamos mais uma? E na frase, the scale of the site, a escala, o tamanho do site, deixou muitos desorientados. O tempo verbal utilizado é o quê? Olha o que eu te falei. Não, olha aqui. E olha o que eu te falei para não traduzir ao pé da letra. E olha o que a gente anotou. Olha o que a gente anotou. Quando eu tenho essa estrutura seguida de um verbo no passado particípio, opa, vamos ver se isso aqui respeita? Eu tenho has, tá vendo ali, ó? E mais um verbo no passado particípio, que é o verbo leave, deixar. Passado left, terceira forma, que aqui está sendo usada, é left também, que é o passado particípio. Deixou muitos desorientados, confusos. O nome da brincadeira, agora ficou fácil porque a gente já viu, ó. Ficou fácil, né? A gente já viu, o nome é present perfect mesmo, e você tá vendo que essas coisas, olha gente, é só nome de tempo verbal. Esse troço tá caindo, Os tempos verbais chamados de continuous tem que ter ing. Então, como não aparece aqui na estrutura, tá? E note que ele não destacou a estrutura para você. Você tinha que olhar essa frase aqui e encontrar a estrutura verbal dentro dela. Questão, portanto, difícil. Eu julgo essas questões difíceis porque normalmente, quando você aprende inglês, normalmente o que dizem para você? Não precisa saber o nome, saiba usar. Claro, de um ponto de vista comunicativo, isso realmente é muito verdade. Mas de um ponto de vista de concurso público, cara, por que eles vão cobrar o que todo mundo sabe? Eles têm que cobrar o que nem todo mundo sabe, porque é daí que você separa o joio do trigo, aí é que você separa os homens dos ratos. Ou seja, as pessoas que estavam dispostas a fazer o que tem que ser feito para passar num concurso. Não importa como vai ser a prova de inglês, de português, de qualquer coisa, de direito, não importa. O que importa é que você está disposto a fazer o que tem que ser feito para ter a vida que todo mundo quer ter, mas nem todo mundo está disposto a fazer o que tem que ser feito para ter essa vida, né? Fico aqui, precisou de mim, você sabe onde me encontrar, deixa o seu comentário no vídeo, deixa a sua curtida, compartilhe, enfim, é importante a sua interação para que esse momento continue existindo. Olha quanta coisa bacana a gente tem trazido para vocês. É um prazer poder ajudar vocês. I see you, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal, até lá.